Boa noite, meus queridos irmãos. Shalom a todos. Hoje eu estou aqui, mais uma vez, para compartilhar um pouco das coisas de Deus com vocês. E vou bater um papo aqui com o pastor Vladimir, o presbítero Eduardo e o nosso querido ministro de louvor, Caio Augusto. Saudações aí do Eduardo para essa noite, Dudu. Fala aí. Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Graça e paz. Estamos aí nessa reunião, vamos dialogar um pouquinho, vamos conversar. Vai ser bem interessante. Vai lá, Caio. Boa noite, paz, irmãos. Esse vai ser um tempo de crescimento tanto para nós quanto para vocês. Então, fiquem ligadinhos aí até o final. Eu e o pastor Vladimir aqui estamos representando a velha guarda. Enquanto o Caio e o Dudu representam a jovem guarda. O que você acha disso, pastor Vladimir? Somos a velha guarda? Eu acho que não, né? Eu acho que a gente é meio termo. Sim, sim, não, não, hein? Não tem meio termo, hein? Não existe meio termo, ou é ou não é. É verdade. Então, como vocês sabem, nós estamos na semana de Páscoa. Domingo agora nós iremos comemorar a Páscoa cristã. E a Páscoa é uma festa, uma celebração muito antiga. A gente sabe que ela começou com a saída do povo de Israel ali do Egito. E ela passa por um upgrade, quando Jesus Cristo, a reforma, vindo como o próprio Cordeiro para salvar todos nós, e nos orienta para que nós continuemos celebrando e fazendo até que ele venha. E nesse tempo todo da história da humanidade, a Páscoa ela não passou por muitas modificações, apesar de muitos ataques, por conta da cultura deste século, da cultura deste mundo, tentando deteriorar a imagem da Páscoa, deformar a imagem da Páscoa, substituindo o cordeiro por um coelho, substituindo ervas amargas por chocolate, coisa doce e tal. Mas esse tipo de coisa, apesar de acontecer, não mudou o verdadeiro significado da verdadeira Páscoa. E o objetivo nessa noite de conversar principalmente com o Eduardo e com o Caio aqui, que representam essa geração jovem, essa geração aí que vai entre os 15 e os 30 anos, essa geração, a ideia é descobrir como essa geração enfrenta isso, como essa geração vê a Páscoa, como essa geração percebe a Páscoa, como essa geração lida com a Páscoa. Se ela sabe o que é, como ela descobriu. E para isso nós estamos aí com esses dois jovens inteligentes, abençoados, que nos ajudam muito na igreja, que ministram o louvor e que são hoje para nós aqui termômetros de todos os jovens que têm participado conosco dos cultos, das celebrações e da vida como igreja. Então a primeira coisa que eu gostaria de jogar aí na mesa é mais ou menos isso. Como a tua geração vê hoje a Páscoa? Pode ser para qualquer um dos dois, Eduardo ou Caio. Pode falar, As Caio. honras, Eduardo. Olha, Bem, Para o ímpar. para o ímpar. Comece, Fala, Caio, Eduardo, pode você que é mais velho. Ou Tá 2 bom. ou 1. Então, eu vejo assim, na minha geração, uma herança a respeito da Páscoa, uma herança lúdica. Na minha infância, quando eu tinha uns 5 anos, eu me recordo, né? Na época, meu pai não era pastor, não era evangélico, né? Brincadeira teu pai, hein? Brincadeira esse meu pai, olha. E assim, a cultura, né, foi... Porque eu falo herança lúdica, onde a criança é ensinada sobre a Páscoa e é atrelada à imagem do coelho, à imagem dos ovos.
e é algo que para a sociedade em si representa a Páscoa. A minha geração, eu vejo que hoje eles veem a Páscoa como um feriado comum, eles não conseguem entender o que significa a Páscoa, eles nem sabem o que significa a palavra Páscoa, mas eles Dudu, veem como um Dudu, feriado. Oi, desculpa te interromper. Eu esqueci de pedir para que você dissesse quantos anos você tem. eu tenho 24 anos. 24 anos, Beleza. sou de 95. Pode continuar, filha. Então, eu vejo assim que a minha geração ela não entende o que é a Páscoa, não sabe o peso desse feriado, do que significa, né? Feriado, a gente fala feriado, mas o que significa essa data, Páscoa. Então, é um momento ali onde a pessoa vai estar presenteando a outra, os filhos, e tendo, eu acho assim, muito similar ao Natal, que é o Natal para essa geração, né? É só mais um feriado, um momento para se estar junto, para se dar presentes ali, mas eles não entendem a simbologia que há por trás de tudo isso. Não procuram buscar qual é a origem da Páscoa, o que significa a palavra Páscoa. Eles não sabem. A minha geração, eles não têm essa consciência e nem se preocupam em buscar essa informação, entendeu? Eu vejo que existe esse pensamento, não há nenhuma preocupação em buscar qual é a origem dessa data, né? E assim, como eu disse, o meu pai, quando eu era criança, né, ele não era evangélico, a gente vivia dessa forma e aprendia assim, a Páscoa era sinônimo de chocolate, coelhinho, ovos, né? E quando a gente passou para a igreja, quando a gente começou a congregar a igreja, quando meu pai conheceu minha mãe, meus pais conheceram a Cristo, isso começou a mudar e chegou um momento na minha infância que eu comecei a entender que existia algo a mais, algo que não era só um coelho e um ovo. E eu achei muito interessante, porque eu sempre fui muito curioso, né? Então, quando eu soube que havia uma história por trás de tudo isso, né, e desde criança aprendendo ali na escola bíblica, que tinha escola bíblica dominical, né, a gente ia nos domingos de manhã, e a gente começou a aprender o que era a Páscoa, né? Então, para mim hoje, Páscoa para mim é sinônimo de salvação, né? Eu acho que algumas pessoas até entendem e atrelam a imagem de Cristo à Páscoa, porque nós vemos assim, né? Nesse período, nesses dias, sempre passa um filme de Jesus, né? Sobre a crucificação, e as pessoas, não, a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Mas elas não veem a origem lá atrás, os sinais, né? Que apontam para Jesus, né? Tudo aquilo que a gente pode ver. Então, assim, apóstolo, hoje eu tenho essa consciência porque eu cresci dentro da igreja, fui ensinado a respeito disso, mas a minha geração em si não tem essa preocupação, não buscam entender. E quero dialogar mais um pouco com vocês aí, ver o que o Caio vai falar. Vamos conversando. E aí, Caio, o que você Eu, acha? eu vejo da seguinte maneira. Eu acho que o grande problema é a distração. Não só para Páscoa, não só sobre esse tema, Só. mas a distração, ela é um dos grandes problemas da atual geração, porque as pessoas elas têm essa tendência a se distrair. Vou usar um exemplo, não só a Páscoa, mas como o Dudu falou ali, o pessoal tem essa ideia de Páscoa como um feriado. Quando você vê um feriado, qual que é a primeira coisa que o pessoal pensa? Vai cair numa sexta-feira? Ah, vai cair numa sexta-feira, vou para a praia. Ah, vai cair numa quinta-feira, vai ter final de semana prolongado, uma segunda-feira, pô, dá para viajar, dá para fazer aquilo. Então as pessoas elas se aproveitam de algo que tem um objetivo para fazer outras coisas. Quando a gente vê a Páscoa, desde a primeira instituição dela lá no Velho Testamento, o Senhor coloca a Páscoa como memorial, como algo que a gente devia fazer para parar e lembrar de algo, para parar e pensar sobre aquele tema. Mas quando hoje nos chega essa época que nós devemos parar e pensar, refletir,
ter um crescimento naquilo que a gente sabe ou não sobre aquela determinada questão, nós, ao invés de cumprirmos esse objetivo, nós nos distraímos. Ah, sexta-feira santa, tal, feriado, não vou trabalhar, vamos para a praia, vamos curtir. Ah, vamos fazer isso. Quando que, na verdade, a proposta era o contrário. Na instituição da Páscoa lá, o que acontecia? A família se reunia e ficava dentro de casa e agora vamos comer o cordeiro. Tem que ter um foco, tem que ter um objetivo. Mas o problema é que não só nessa questão, mas em todas as outras, desde estudos, desde trabalho, a nossa geração, a minha geração, ela é levada a se distrair, ela é incentivada a buscar distrações. Então, o pessoal, ele não busca ler, busca assistir coisas para ter mais tempo, busca assistir vídeos. Os vídeos que mais fazem sucesso no YouTube, quando é questão de matéria, de explicação, são aqueles de menor duração. Porque as pessoas querem perder o mínimo de tempo possível pensando para perder o máximo de tempo possível se distraindo. E isso reflete não só nos estudos, no trabalho, mas em questões da vida em geral, principalmente como essas, a Páscoa. Caio, o que você está falando me levou a pensar sobre o seguinte. A pergunta é, distrair-se, ok, você definiu como a distração. É o inimigo da originalidade do pensamento correto, original, vertical, sobre a Páscoa. Mas te pergunto, o que é essa distração de um modo geral? Distração. A distração, o sentido da palavra é você tirar ou desviar a atenção de alguém. Sim. Então, se a pessoa... Mas aí pensa, imagine que eu estou tentando descobrir aqui quem é o nosso maior inimigo oculto, porque mesmo quando nós identificamos que é a distração, eu ainda vejo a distração como um sintoma. Deixa eu explicar para você por quê. O jovem talvez esteja vendo a Páscoa como um feriado e não como a Páscoa como ela é, porque ele, na verdade, quer satisfazer seus prazeres. E o sintoma disso é querer distrair-se. Por que um jovem, de repente, ele não quer estudar, como você disse, ou não quer assistir um vídeo mais interessante, que vai agregar um pouco, e prefere assistir os vídeos mais curtos e tal? Porque ele quer mais tempo para poder satisfazer seus prazeres. Por que vou contextualizar com a Bíblia? Na Páscoa original do Velho Testamento, se usava, durante a alimentação, as ervas amargas. Nas Páscoas dos nossos dias, o que se usa? Foi substituído pelo quê? Chocolate. Exatamente. Doce, coisas doces, né? Porque o açúcar, ele é aquele que nos faz distrair, alimenta o nosso prazer. Sim. Então, talvez, não sei se vocês concordam comigo, o verdadeiro vilão dessa história é a mesma coisa que sempre percorreu a vida humana desde o começo. O desejo de satisfazer os seus próprios prazeres. Uhum. Mas você ia dizendo, o jovem, então, ele está desconectado da Páscoa por conta disso. Porque ele se distrai com seus próprios prazeres. Sim, exatamente. Hoje em dia, a gente tem aquela questão da geração que quer tudo muito rápido, que quer justamente para ter tempo para fazer aquilo que mais dá prazer, né? A gente vê isso porque eu convivo hoje no meio, por exemplo, eu estou fazendo minha faculdade, eu convivo, vejo pessoas que não têm o interesse realmente em estudar, elas buscam satisfazer os seus próprios desejos, elas vão à faculdade, vão não necessariamente para estudar, entender algo, aprender ou para a profissão em si,
mas vão porque as pessoas ao redor são legais, tem a oportunidade de conhecer gente nova, de ir a festas, socializar. E isso eu acredito que não só no âmbito da faculdade, mas hoje na própria igreja tem muita gente que é assim, que pode até começar até certo ponto ali, foi as primeiras vezes a um culto ou outro, reunião de célula, começa a conhecer Deus, começa a se interessar e se converte. Mas com o passar do tempo, a motivação passa a ser outra. A motivação começa a ser o meio social, porque ela vai se envolvendo com as pessoas que estão na célula, vai se envolvendo com os irmãos da igreja, e começa a substituir o objetivo que deveria ser Deus, que deveria ser Jesus, por socialização, essas coisas. Deixa a Então, bala e come a casca. Diga aí, pastor Vladimir. então assim, tudo que vocês estão falando também está me fazendo pensar algo aqui a respeito dos dias de hoje, quando se fala de Páscoa. Nós pensamos Páscoa, e quando pensamos Páscoa, pensamos em libertação, pensamos em cura, pensamos em transformação e pensamos em salvação. Amém? Amém. E o que o povo do Egito estava pensando? Em escravidão, e também em voltar para o Egito, vamos dizer assim. Então, assim, traçando um parâmetro com hoje, e o que vocês estão falando a respeito da juventude, será que a juventude hoje, então, ela está escrava dessa nova visão, desse pensamento de Páscoa, num sentido de viver um momento, de curtir algo diferente, porque a Páscoa proporciona, vamos dizer assim, um momento onde você vai poder estar experimentando novas coisas, saindo para outros lugares, vivendo novos momentos. Será que isso é um tipo de escravidão do mundo, vamos dizer assim, onde as pessoas não estão prestando atenção na sua essência, que é Deus, que é Cristo, que é salvação? Eu dei risada porque eu estava pensando nisso que o senhor está falando agora. Aí. Assim, tendo esse parâmetro, como o senhor disse, a gente vê que esse sintoma que há na nossa geração hoje é algo que já vem no homem já há muito tempo, né? Por quê? Que nem o senhor falou, realmente é uma escravidão. Eu vejo que as pessoas, né, elas vivem muito pelo ambiente, por aquilo que está ao seu redor. E a distração muitas vezes é para tirar da mente dela, para distrair a mente dela das coisas que ela tem que realmente fazer, das coisas que são importantes, daquelas Exatamente. coisas que vão levar ela a um caminho, certo? Que haverá um resultado relevante, algo que... Então a distração, para mim, ela é isso, né? E a geração hoje, ela está muito assim, como a gente pode ver, essas questões, né? A gente fala aí, né? A geração mimimi, né? Muito é falado nisso. Por quê? Porque são pessoas que fogem, pessoas que hoje, uma geração que não tem sua identidade firmada, e eles se distraem por quê? Porque eles não querem buscar essa identidade que hoje nós adquirimos, nós entendemos isso através de Cristo. E quando a gente olha para a Páscoa, quando eu olho para a Páscoa, eu falei no começo, né? Páscoa para mim é sinônimo de salvação. E que salvação é essa? É a salvação que me livra da escravidão. Quando a gente vê o povo no Egito, aquele povo que ficou 400 anos escravos no Egito, eles foram libertos do Egito, mas eles continuavam escravos deles mesmos, de seus prazeres, né? Exatamente, muito bom. Vendo tudo aquilo que Deus fez, abriu o mar, via os milagres, né? A nuvem que cobria de dia, a coluna de fogo que aquecia à noite, mas qualquer problema, qualquer situação, qualquer adversidade que acontecia, o povo murmurava, então eles eram escravos deles mesmos. Existia algo naquele povo que fazia eles serem escravos, mesmo eles estando fora do Egito. Isso é o que? É uma falta de entendimento, entendeu? É um povo que não quer buscar sua identidade em Deus. E hoje a gente entende o que é Páscoa, qual é o sinônimo da Páscoa, porque hoje nós sabemos a nossa identidade, entendeu? E eu vejo que a minha geração hoje, por que eles não dão importância para a Páscoa, igual o Caio está falando?
porque a verdade é que é uma geração que não tem identidade hoje, né? A gente vê hoje nas mídias sociais a forma com que as pessoas se apresentam como se fossem produtos, sabe? Hoje em dia, a juventude, as meninas, os meninos, né? Igual o apóstolo falou, de 15 a 30 anos, aí, se apresentam como produtos aí e não tem uma identidade. São escravos, entendeu? São escravos da vaidade, são escravos dos seus prazeres, E não Dudu, estão libertos. levando em conta que, claro, cada um tem sua parcela de culpa, mas quem é culpado pela tua geração ser assim? E aí eu quero linkar com o pensamento do Vladimir. Quem era culpado pelo povo do Egito, pelo povo de Israel que estava escravo no Egito, ser escravo? Ah, o senhor quer que eu responda ou que o pai responda? Eu Agora que você já responda. disse Quem é que o culpado? agora que você já disse que ele é teu pai. Ah, mas a carinha, olha lá o nariz, ó. Não dá pra negar, ó. É a Não dá entrada pra do negar, cabelo né? também, né? Eu acho que você vai ficar. Pois é, ó. 24 anos tô assim já, apóstolo. Essa culpa é dele. Essa culpa é dele. E aí, Olha, Vladimir, apóstolo, você acha, Vladimir, que é nossa culpa pela geração, por essa geração, não digo nossa culpa pessoal, mas a culpa a culpa da geração desses jovens estar focado nos prazeres, distraído com os prazeres, desconectado da essência da verdadeira Páscoa. Você acha que é culpa dos pais? Com certeza, apóstolo, porque no decorrer dos anos, o ensinamento dos princípios morais, éticos e religiosos se perderam, né? Então, assim, eu lembro que meus pais, por mais que eles não fossem cristãos evangélicos, mas eles eram cristãos. E eles ensinavam, na minha época, a Páscoa, a gente se fechava, entendeu? E olhava para Jesus de uma forma diferente, por mais que não tinha tanto entendimento. Então, agora, hoje, como eles mesmo estão falando aí, a geração Nutella, eles não olham, eles olham para os seus prazeres, eles olham para aquilo que eles podem fazer diferente, eles olham para aquilo que eles podem aproveitar, porque justamente não foram alicerçados e linkados na verdadeira Páscoa. Caio, eu vou te fazer uma pergunta que muito me interessa. Como você vai fazer para impedir que esse vácuo de conhecimento histórico, de essa conexão, ela não se perca no caminho e não chegue até o teu filho? Como é que você vai fazer para que o teu filho não seja como é essa maioria dessa geração que nós estamos comentando aqui? E eu espero que tanto você como o Dudu não se enquadrem nessa consciência coletiva que vocês estão comentando aí a respeito desses jovens que se distraem por prazeres. Acho que o primeiro passo é cortar essa cadeia de acontecimentos, nessa sequência. Antes que isso aconteça com meu, para que isso não aconteça com meu filho, eu tenho que mudar quem eu sou. Eu tenho que começar essa mudança em mim, né? Aquela história do palitinho de fósforo, né? Vários palitinhos de fósforo, um do lado do outro. Reação em cadeia, né? Você acende o primeiro, um vai acendendo o outro. Mas retira um palitinho de fósforo daquela fila e os demais não pegam fogo. Eu acho que a partir do momento que eu identifico esse problema e que eu começo a resolver esse problema em mim, eu sei que eu sei que eu tenho meus prazeres, eu consigo ver o que eu quero satisfazer, mas eu deixo de fazer a minha vontade para fazer aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu preciso, aquilo que é objetivo, aquilo que é da vontade de Deus que eu faça. Automaticamente, quando meu filho olhar para mim e ver que eu estou sendo diferente, ele já vai ter uma referência em mim. Aí já vai ser um começo. Ele vai olhar para as outras famílias fazendo tudo de uma maneira diferente, mas quando ele olhar para mim e ver eu sendo diferente, isso vai levar ele a refletir.
Porque um dos grandes problemas é que as pessoas estão tão distraídas que elas nem conseguem perceber em si mesmas que estão distraídas. Elas olham, não conseguem ver em si mesmas que existe um problema. Para elas está tudo ok, está tudo certo, está tudo normal, porque está todo mundo assim, então está tudo normal. Quando meu filho olhar para mim e ver que eu não sou assim, ver que nós não somos assim, que a minha casa faz diferente. Quando meu filho olhar para mim e eu estiver dizendo para as outras famílias, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele já vai perceber que tem alguma coisa diferente. E a reação em cadeia vai se extinguindo. Assim vai acontecer com meu filho, assim vai acontecer com meu neto. Existem coisas ruins que aconteceram nas nossas famílias. O Caio sabe disso, eu já disse isso várias vezes para ele. E eu disse para ele assim, que nós podemos decidir ser a geração estanque. Aquilo que Jó disse, até aqui chegará, daqui em diante não passará. Então, as coisas ruins que os nossos pais fizeram, nós não podemos reproduzir. E as coisas boas que eles fizeram, nós não apenas temos que reproduzir, como aperfeiçoar. Se nós tivermos esse entendimento geracional, eu tenho toda certeza que haverá uma mudança na mentalidade do consciente e também do inconsciente coletivo de toda a população. E aí a gente vai ver o reino de Deus sendo implantado, é uma visão de reino. Mas quando eu olho lá no Velho Testamento, eu me lembro que o Caio falando aí, ele fala de distinção, né, em ser diferente, as pessoas veem a diferença. Lá no Velho Testamento, quando Deus vai passar as instruções para Moisés de como aquela noite fatídica da morte dos primogênitos deveria ser, e falando sobre a instituição da primeira Páscoa, Deus usa um argumento bastante interessante. Ele diz o seguinte: e assim eu mostrarei que eu faço distinção entre os egípcios e entre os filhos de Israel. Eu acho que uma das coisas que a Páscoa ela define muito bem é a identidade de quem é filho de Israel e de quem é egípcio. E aí eu quero passar a bola primeiro para o pastor Vladimir, que com certeza cuida de bastante jovens lá na igreja dele. Tem mais egípcio ou tem mais filhos de Israel nesse tempo que você está pastoreando aí, pastor Vladimir? Na verdade, apóstolo, a gente tem percebido que, como a gente falou, os ensinamentos eles têm se perdido pelo meio do caminho. Mas nós temos ensinado a esses jovens aí que estão vindo o que representa essa verdadeira Páscoa. E, com certeza, temos transformado eles em verdadeiros judeus. Abrindo mão, né, das cebolas aí para poder comer o maná. E tenho certeza que eles têm essa consciência hoje e, com certeza, o estanque aconteceu e eles vão ensinar o que é certo para os seus filhos. Já estão ensinando, né? Alguns já foram gerados aqui na igreja e já estão ensinando, graças a Deus. Fico muito satisfeito e orgulhoso quando eu vejo um membro da igreja ensinando seus filhos a verdade, né? Porque é algo que a gente acredita e ministra e ensina, e a gente vê isso sendo ministrado, né, para uma nova geração, aquilo que nós já ensinamos, isso é tremendo. Então, é algo que eu acho que Deus se alegra, porque essa mentira está sendo quebrada, na verdade, né? Essa mentira falsa da Páscoa, do coelhinho, essa mentira falsa aí do ovo de Páscoa, que nunca existe. Então, é maravilhoso. Tem muita gente aí da nossa geração, e ainda também da geração anterior à nossa, pastor Vladimir, que está ganhando muito dinheiro organizando e fazendo com que os jovens da geração do Eduardo, geração do Caio, se distraem com seus próprios prazeres. Isso é o que me chateia às vezes. O diabo não precisou produzir egípcios.
as gerações se encarregaram de construir tais egípcios. Por exemplo, quando eu vejo homens ganhando muito dinheiro com as festas funk, com as festas rave, eu vejo egípcios, homens com mentalidade egípcia, e geralmente são homens de mais idade que estão ganhando dinheiro, empresários que estão ganhando dinheiro nessa área e que muitas vezes ceifam a vida de muitas pessoas e trazem um transtorno para a nação, como a gente viu aquela questão da Boate Kiss, onde muitos jovens morreram ali, uma geração foi ceifada, e se você for observar, as pessoas que estavam envolvidas ali e as pessoas que ganham dinheiro nesse ramo, elas são da geração anterior. Não tem ninguém de 15 anos à frente de uma empresa nesse tipo de negócio. Não tem ninguém de 20 anos. São pessoas de 50, são pessoas de 60, de 40 anos e ganham dinheiro distraindo outros jovens, distraindo a geração dos outros, né? Distraindo os filhos dos outros. E eu gostaria de dar uma pausinha rápida e a gente já volta, pessoal. Tá bom?